Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como a gente diz que promessa é dívida, eu, Lijamara do Ateliê Marali, vim aqui hoje cumprir uma promessa. Ontem eu estive em São Paulo, na Chiminoe, na Brother, fazendo um workshop demonstrativo. Ensinei as meninas que estavam comigo a fazer um passo a passo de uma linda carteira. E prometi a elas que iria gravar um vídeo e postar todo o passo a passo. Então espero que vocês gostem, e as meninas que não puderam estar comigo ontem, espero que aproveitem o passo a passo e possa fazer lindas carteiras. Então meninas, venham comigo, bora lá que eu vou mostrar para vocês todas as medidas e todo o passo a passo de como confeccionar esta linda carteira. Espero que vocês gostem e bora lá costurar comigo. Só mais um recadinho. As medidas e os materiais necessários para vocês confeccionarem a carteira vão estar disponíveis num documento que ficará no meu grupo do Facebook, que chama Santo Tecido, Costurices com o Ateliê Marali. Espero vocês! Olha, meninas, essa é a carteira que nós iremos fazer. Ela tem um bolso aqui maior que dá para guardar notas de dinheiro. Ela tem um bolsinho aqui menor que dá pra gente colocar o celular. Outro bolso maior aqui, ó. O porta-documento. E aqui atrás eu fiz um zíper embutido, desculpa. Eu fiz o zíper embutido pra gente guardar moeda, né? E fica bem prático, tá? O fecho é feito com botão imã. E essa carteira está feita, ela foi confeccionada no PVC, no tecido sintético que nós falamos, que vocês vão encontrar no mercado como napa, courino. Essa é uma estampa da Decorama. Então, este daqui é o Decorama Reveste. Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês os materiais que nós iremos utilizar. Então, ó, nós vamos precisar de um zíper. Aqui eu tô usando o zíper de metro. O zíper de metro, aqui tem, eu peguei um pedaço de 19 centímetros. Um cursor. Este daqui é o zíper número 5. Nós vamos precisar de um botão imã pequeno, né? E aí, os bolsinhos. O bolsinho menor, ele tem 11 centímetros por 14. Os dois bolsos maiores, ó, que nós vamos precisar cortar tanto no tecido principal como num forro. Ele tem, ó, 21,5 por 11. Vamos precisar, ó, para a parte principal da carteira, que é a frente, ó, de um pedaço de 21,5 por 21,5 e mais um pedacinho para a gente fazer um detalhe, ó, de 5 centímetros, que também tem 21. Então, tem 21,5 por 5. Vamos precisar de um pedaço de reveste para a gente fazer a parte interna da carteira. Então, tem 21,5 por 25. Vou precisar de um outro pedaço no tecido, com a mesma medida, 21,5 por 25, para fazer o forro, não. Essa é a parte que nós vamos riscar o bolso. Essa é a parte que nós vamos riscar o bolso. Essa é a parte que nós vamos riscar pra gente colocar o zíper embutido. Aí nós vamos precisar, ó, de 2 pedacinhos. Deixa eu medir aqui com quanto eles estão. Olha, eles estão com 11. Eles estão com 7. Então, ó, 7 centímetros com 11 por 11, certo? 2 vezes, que é para fazer o feixe da carteira. E aí, ó, nós iremos precisar de um pedaço. Eu cortei uma tira de 5 centímetros pela largura total do tecido, pela largura de 1,40. Tem uns que tem 1,40, outros tem 1,50.
E aí, dessa tira, eu tirei um pedaço de 21 centímetros e meio para mim fazer o acabamento em um dos bolsos. Então, nós vamos precisar dele também. E aí, nós vamos precisar de um pedaço, ó, de tecido. Esse tecido tem 21,5 por 45, que é aonde nós vamos é o tecido que nós vamos fazer o porta-documento. Bem, essas medidas, meninas, eu vou deixar para vocês num documento certinho na descrição do vídeo. Eu acho que fica mais fácil. Eu não vou ficar mostrando para vocês todo o processo de costura. Então, ó, aqui, por exemplo, no bolso menor, o que que nós vamos fazer agora? A primeira costura nesse bolso menor e em um dos bolsos maiores nós vamos fazer o mesmo processo, ó. Direito com direito. Eu vou fazer uma costura aqui de meio centímetro, costurei, aí eu vou colocar o meu forro para a parte interna e vou rebater a costura. Eu vou fazer esse processo em 2 dos bolsos, certo? Depois, o que que nós iremos fazer? Aí, nós já vamos terminar de montar o outro bolso. Aí, a gente vai fazer o acabamento nesse bolso maior, que é o que que nós vamos aplicar o viés. Eu vou fazer essa costura e já volto para mostrar para vocês. Olha, meninas, a costura que eu falei pra vocês, ó, direito com direito, certo? E eu fiz a costura pra fazer o acabamento na borda do nosso bolsinho, ó. Agora, o PVC é um material que ele é resistente, então, ó, a costura que nós iremos fazer aqui que nós falamos é uma costura, nós vamos rebater a costura. O rebater a costura significa passar uma costura aqui simplesmente para que essa dobra que fica aqui atrás ficar segura, certo? Porque senão o tecido escorrega, fica ruim. Então, ó, eu vou fazer neste bolso, em um dos bolsos maiores e fiz no bolso menor, ó. Vou rebater a costura e já volto para mostrar para vocês. Olha aqui, meninas, costura rebatida. Estão vendo, ó? O forro está aqui atrás. Agora, o que que nós vamos fazer? Eu falei para vocês que um dos bolsos não havia necessidade de fazer isso. Por quê? Porque nós íamos fazer o acabamento com viés. Por que neste bolso eu vou fazer o acabamento com viés? Por conta disso, ó. Porque eu vou colocar um bolso sobre o outro, porque aqui, ó, é o bolsinho menor que nós vamos colocar o celular. E aí, ó, eu vou fazer o acabamento com viés. A tira de viés tem 5 centímetros de largura por 21,5. Eu passei ao meio, passei, ó, ele vai ficar dobradinho. E aí, eu vou colocar desta forma, ó. Eu vou abraçar. E aí, aqui a dica que eu dou para vocês é o seguinte: utilizem o calcador de zíper, porque com o calcador de zíper vocês conseguem fazer uma costura bem rente no viés e aí ele vai ficar bem acabadinho. Eu já volto para mostrar para vocês esse passo. Olha, meninas, o viés aplicado. Então, ó, o bolso menorzinho, ó, tá aqui, né? Nós vamos juntar os dois. E essa é a hora, ó, que se vocês tiverem dificuldade, utilizem o clipe de papel, viu? Essa é uma outra dica para vocês costurar sem muita dificuldade. E se caso vocês não tiverem o clipe de papel, nada impede de vocês alfinetarem, mas alfinetem bem aqui na beiradinha, tá vendo? Aqui vocês podem alfinetar, que não tem problema nenhum, porque depois o furo do alfinete vai sumir. Certo? Vocês passam a unha assim, ó, no furinho, e aí a trama do tecido fecha o furo. Agora, ó, nossos 2 bolsos já estão prontos. Então, nós vamos reservá-los agora. Agora, o que que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês
o passo da gente riscar é o zíper invisível. Eu cismei que o zíper é invisível, mas o zíper não é invisível, meninas, desculpa, é o zíper embutido. É que eu tô com a palavra invisível na cabeça e acabo me esquecendo. Então, assim, nós vamos fazer a marcação, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou preparar a frente da minha carteira, então, ó, vou passar uma costura aqui e vou rebater. Olha, meninas, costurado e rebatida, certo? Ó, pra vocês verem. E aí, ó, a frente da nossa carteira está pronta. Agora, o que nós iremos fazer? Acho que... Bem, vocês conseguem enxergar aqui, ó. Essa é a frente da carteira. Então, ó, direito com direito do tecido. Essa é a parte que nós iremos fazer o zíper embutido. Então, ó, para qualquer zíper embutido, o processo de fazê-lo é o mesmo. O que vai diferenciar é a altura, a distância, a maneira que vocês querem proporcionar. Esse é um zíper que dá até para vocês fazerem uma brincadeira, fazendo um comprimento, na diagonal, aí dá para fazer a brincadeira. Então, nossa carteira, ela tem 21,5 por 25. Então, o que eu fiz? Eu desci aqui em cima, ó, 3 centímetros e fiz um risco. centímetros. O meu zíper, eu defini que eu quero uma abertura nele de 17 centímetros. Aí, eu vou ter 17 centímetros da abertura do zíper, porém, a minha carteira tem 21,5. Então, vai ter uma sobra para mim de 4,5 centímetros. Eu vou distribuir essa sobra 2,25 para cada lado. Para quê? Para que o zíper fique centralizado. Então, esse processo é igual em todos os zíperes. E aqui eu já aproveito, já desço, da minha primeira linha, ó, eu já desço 1 centímetro porque eu já vou fechar, né? Eu vou fazer um quadradinho aqui, ó. Então, 1 centímetro, aí entro 2,25 e já faço 1 centímetro. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa caixinha. Então, eu vou ter 17 centímetros, a minha caixinha vai ter 17 centímetros por 1. Qual que é o segredo do bolso embutido? Aí, o que nós iremos fazer, ó? Direito da carteira com direito do tecido. O segredo do bolso embutido é nós fazermos a costura exatamente em cima deste quadradinho. Nem um ponto para cima, nem um ponto para baixo. Por quê? Porque na hora que você vai desvirar, você percebe que ficou meio enrugado, ele tem dificuldade de acertar. Bem, eu vou lá fazer essa costura e já volto para mostrar. Olha, meninas, eu fiz a costura, ó, exatamente em cima do meu quadradinho. E aí, o que eu fiz? Eu dividi esse em 1 centímetro, eu fiz uma linha no meio, né? Dividi no meio centímetro para cada lado. Para quê? Para que essa abertura fique exatamente distribuída. E aqui, ó, nos cantinhos, eu fiz um triângulozinho. Né? Por quê? Porque nós vamos abrir esse espaço aqui. E lembre-se, o que nós precisamos? Aqui, ó, vocês têm que tomar cuidado a hora que for cortar esses cantos. Por quê? O cuidado para não cortar a linha, porque se cortar a linha vai abrir a costura, certo? Então, olha, ó. Eu vou cortar, ó. Com muita calma, ó.
Nós vamos cortando. Cuidado, vai com calma e devagar. Quando vocês aí que estão chegando perto do canto, ó, mais cuidado ainda. Por quê? Porque corre o risco da gente cortar. É assim, se vocês forem desvirar e ver que ficar enrugadinho alguma coisa, é porque falta cortar um tiquinho de nada. Só cuidado para não cortar a costura, ó. Aí, ó, o cantinho. Cuidado com a tesoura, essa tesoura é muito boa. Então, tem que tomar cuidado porque ela corta mesmo, ó. E como vocês podem ver, ó, eu cortei, abri. Esse vai ser... esse é um processo que a gente faz quando a gente vai fazer bolso embutido. Só que nós não vamos embutir um bolso aqui, nós vamos embutir o zíper, certo? Ó, e eu alfinetei, tá vendo? Ó, bem na beiradinha. Agora eu tiro esses alfinetes, né? E aqui nós vamos desvirar, ó. É só levar todo o bolso para trás. Ó. Todo o bolso para trás. É assim, quando você grava sozinha, meninas, é difícil porque vocês precisam ficar atenta ao ângulo da câmera, porque senão vocês... Eu fico aqui falando, achando que vocês estão enxergando e não estão, ó. Também vou alfinetar, tá vendo, ó? Vou colocar o alfinetinho aqui. Opa. Bem aqui no cantinho. Agora, meninas, essa é uma parte que tem que ser feita com calma. Porque, ó, se vocês perceberem, a gente vai ter que acertar esse tecido aqui certinho. E agora é um processo na qual a gente vai fazer, nós já vamos colocar o zíper. Então, o zíper vai vir aqui, ó. Não esqueça de colocar o cursor antes, ó. Então, vocês abrem um pouquinho o zíper. Aí, o que que eu faço? Ó, eu corto um pedacinho do zíper. Eu não vou usar essa tesoura pra cortar. Eu corto um pedacinho do zíper, ó. Só um pedacinho, ó. E aí, ó, eu corto um chanfradinho aqui assim, ó. Eita, pronto. Agora, ó, nós vamos encaixar o cursor, ó. Dessa forma. Aqui tem que ter um pouco de paciência, não tem jeito. Vocês encaixam, ó, e vão puxando devagar, até vocês sentirem que ele encaixou. Então, encaixar o cursor é um pouquinho de paciência, mas a gente consegue. As primeiras vezes pode ficar difícil, mas vocês conseguem. Aí vocês sentem no zíper, ó. Pronto, já senti que ele correu, ele encaixou, ó, tá vendo? Encaixadinho. Aí deixa no meio. Agora, o que que nós vamos fazer, ó? Vamos centralizar o zíper certinho. E a dica que eu dou pra vocês, meninas, comecem segurando um dos cantos, né? Por quê? Porque como o processo de costura e pesponto vai ter que ser feito ao mesmo tempo, então vocês vão fazer esse processo pelo lado direito, né? Vocês vão ter que pespontar por esse lado. Então, vocês precisam acertar direitinho o zíper. Começa pela lateral aqui, vai devagarzinho, dá uns pontinhos para segurar. E aí, vocês costuram em toda a volta do zíper. Eu vou fazer esse processo e já volto para mostrar para vocês. Olha, meninas, o zíper costurado. E olha, aqui eu já rebati ele.
certo? Não é assim, não é difícil de fazer, só requer um pouco de paciência, certo? Ó, ele fica bem embutidinho aqui, ó, bem certinho. E aí, qual que é o próximo passo que nós iremos fazer? Eu já vou preparar agora, ó, o forro, tá vendo? Então, o forro, ele vai fazer isso aqui, né? Não esqueça. Então, já vou deixar ele aqui assim dobradinho, pra mim não esquecer. E agora, ó, nós vamos preparar a nossa lapela. Então, vamos preparar a lapela. A gente vai precisar da parte, o macho do botão imã. E aí, ó, eu sempre faço um gabarito, né? O que que eu faço? Eu cortei um pedaço de papelão no tamanho da lapela da carteira, dividi direitinho no meio e fiz a marcação dos botões. Isso facilita a nossa vida, por quê? Porque nós não corremos o risco de marcar esse botão errado depois. E para fazer a marcação do botão, o que que é importante? A gente sempre tem que lembrar que nós vamos fazer 2 costuras, né, na lapela da carteira. Então, ó, nós vamos fazer a primeira costura e depois nós vamos desvirar isso para o lado direito e fazer a segunda costura, rebater essa costura que a gente fala. Então, o único cuidado é colocar esse botão numa altura aqui, que na hora que você for fazer a segunda costura, isso não fique muito, o botão não te atrapalhe. Então, ó, o que que eu vou fazer, ó, com o meu gabarito eu acho o meio da lapela, ó. Vamos lá, achar o meio da lapela. Eu faço um piquezinho bem de leve, bem pequenininho, ó. Fiz um pique muito grande. E aí, ó, eu já vou marcar o botão. Né, ó. Eu vou marcar o botão e já vou fazer, ó, a minha curvatura aqui. Não, ficou muito embaixo. Então, vamos lá, mais um pouquinho, ó. Acerto direitinho, ó. E vou riscar aqui, ó. E aí, ó, já marco os botões. Então, aqui, ó, marquei os botões. Eu vou vazar esse botão com o vazador que eu tenho, que tá aqui, ó. Esse é o vazador. Nesse botão, eu oriento a vocês que façam um reforço, né? Então, o que que eu faço? Eu coloco o botão aqui. E aqui atrás, ó, eu pego um pedacinho de manta, alguma outra coisa e faço um reforcinho. Nesse caso, eu vou usar o próprio PVC para fazer o reforço. Vou pegar um pedacinho de PVC aqui, ó. Perdão, bati na câmera. Vou pegar um pedacinho do PVC, ó. E aí eu risco. E faço o reforço. Aí, lembrando, direito com direito, nós vamos costurar em toda a volta. Lembrando, meninas, uma coisa que eu esqueci aqui, ó, de fazer o recorte, tá, ó? Cortar o nosso arredondado. Eu vou cortar agora, mas vocês cortem antes de colocar o botão, que fica mais fácil. Ó, a gente já corta. Geralmente a gente só faz uma curva de um lado, que aí a gente sabe que a curva fica perfeita. E dobra o tecido e corta a curva. Aí ela fica perfeita, ó. Então, é só agora fechar esse botão imã. Lembrando que as orelhinhas do botão imã é pro lado externo. Usem um alicate que é mais fácil, né? Às vezes a gente fica tentando fechar na mão, ó, o negócio. Eu, às vezes, tô com a força e eu consigo, mas hoje eu não consegui, não. Aí, pega um alicatinho de bico,
Que aí vocês conseguem amacetar bem ele aqui, ó. Né? E aí, achei que eu tinha cortado o pedaço da lapela. E aí, ó, direito com direito, vocês façam aqui, meninas, uma costura de meio centímetro, né? E aí é só desvirar. Olha, meninas, o zíper costurado, né? Esse tecido vai servir para fechar o bolso aqui, olha. E aqui o pesponto pro lado externo. Então, esse é o processo que, obrigatoriamente, nós precisamos fazer junto. Então, a gente já costura o zíper e faz o pesponto pro lado externo, não tem como. Não dá pra gente costurar o zíper primeiro e depois fazer essa costura de pesponto. Por quê? Porque vai ficar duas costuras, né? Então, aqui, o trabalho, o cuidado é só esse, posicionar direitinho o zíper e aí fazer a costurinha, certo? Então, agora, ó, a lapela eu costurei em toda a volta, o botãozinho já tá aqui. Agora, a única coisa é que, assim, o PVC é meio difícil de desvirar, né? Porque ele não tem uma maleabilidade que nem tem o tecido, ele não tem molejo, como a gente fala. Então, ó, eu oriento vocês que façam uma dobrinha, ó, e comecem a desvirar. Devagar, tá bom? É difícil, mas vocês conseguem. Não tenta forçar com nada pontiagudo, por quê? Porque corre o risco de rasgar. Lapela pronta, desvirada. Agora, o que que nós iremos fazer, meninas? Nós vamos achar o meio, ó, zíper, certo? Aqui nós vamos achar o meio da carteira. Faz aquele piquezinho pequenininho para marcar. Vocês vão fazer a mesma coisa na lapela. Achar o meio. E aí, ó, nós já vamos fixar. Aqui nessa fase, nessa fase a gente já vai aproveitar, ó, sobe o tecidinho, o tecido comprido que vocês utilizaram, ó, pra gente fazer o bolso. Então, ó, o botãozinho fica pro lado de fora, tá? Olha. E aí, vocês aproveitam e passam uma costura, ó, em toda a borda. Que aí nós já vamos, ó, fechar o bolso, certo, ó, e fixar a lapela. Essa é uma costura, menina, simplesmente uma costura de segurança. Então, é bem na beiradinha, simplesmente para segurar a lapela e segurar o bolso. Eu vou fazer essa costura e já volto para mostrar para vocês. Prontinho, meninas, olha. Bolso costurado, ó. Né, tá costuradinho aqui, ó. A lapela tá aqui fixada. A lapelinha, certo? Botãozinho virado pra cima. Bem, agora nós vamos preparar o porta-documento. Então, o que que nós vamos fazer? Aquele nosso tecido de 21,5... Vamos deixar aqui, ó. O tecido de 21,5, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as marcações para fazer o porta-documento. Então, nessa hora, eu oriento vocês a usarem ou a canetinha que apaga, ou um giz de alfaiate, pra gente poder riscar nesse tecido. Então, ó, nossa primeira marcação vai ser com 6,5... 6,5
5, 6. Aí, vocês podem repetir de novo, 6,5, 5, 6. Esse tamanho de tecido vai dar para nós fazermos uma dobra. Uma dobra de 3, vai dar para nós fazermos 3 dobras. Se vocês quiserem fazer a quarta dobra, vocês cortem esse tecido com 50 centímetros. Aí dá para fazer 4 dobras. Então, é só riscar. Lembrando, a primeira marcação é com 6,5, a segunda com 5, a terceira com 6. Depois é só repetir o processo. Então, ó. Agora é só dobrar. O importante, ó, é as dobrinhas aqui ficarem bem distribuidinhas, né? Aí vocês vão dobrando, depois vinquem ao ferro direitinho. E aí nós vamos fazer uma costurinha aqui, ó. Nós vamos fazer a costurinha bem aqui assim. Bem, meninas, ó. Já fiz a costura no meio. Né? Agora, ó, eu dobrei a parte de baixo. E aí, eu vou costurar nesse outro bolso. Aí, eu vou fazer uma costura exatamente aqui, ó. E aí, fixei. Aí, eu já volto para mostrar para vocês que aí nós já vamos começar a montar a parte interna da carteira e já vamos finalizar. Olha, o porta-documento costurado no outro bolso. Agora, meninas, é hora da gente montar a parte. Agora é hora de a gente montar a parte interna da carteira. Então, ó. Simplesmente, o que nós iremos fazer, ó? Vocês vão pegar aquele outro pedaço, que é a parte interna da carteira. Lembrando que ele tem 21,5 por 25. E aí, ó, nós vamos colocar um bolsinho de cada lado. Olha. E aí, o que orienta vocês? Agora é hora de fazer uma costura de segurança em toda a volta. E aí, façam essa costura com ponto bem largo, um ponto do tamanho 4. E usem bastante aqui agora o clipe de papel, porque vai facilitar e não vai deixar com que esses bolsos escorreguem a hora que vocês estiverem costurando. Olha, meninas, eu já fiz a costura de segurança em toda a volta, ó. Só cuidado para não entortar o bolso, ó, aqui acabou ficando tortinho, isso não pode acontecer, então centraliza, acerta direitinho para que isso não aconteça. Tem que ficar bem distribuidinho, ó. Aí a gente fica com um bolso aqui, outro bolso e o outro bolso aqui, tudo fixo no forro. Agora, ó, a parte da carteira, agora é hora da gente marcar o outro botão. Então, ó, o que nós iremos fazer? Acho que vocês conseguem ver aqui. Ó, a frente da carteira, né, a parte interna. Agora é hora de vocês verificarem se todas as partes estão iguais ou se precisa acertar alguma parte. Essa não, tá tudo igual. Aí, ó, nós vamos acertar direitinho, ó. E aí, aqui, o que é importante vocês lembrar a hora que vocês vão marcar o bolso?
que a carteira vai ter volume, certo? Então, vocês não podem fazer isso, ó. Deixar a lapela muito justa. Então, lembre-se, ó, que vai ter o viés aqui que vocês vão costurar para fazer o acabamento. Então, lembra de dar uma folga, tá bom, ó? Uma folga tanto na parte de trás, pelo menos 1 centímetro aqui, ó, 0,75, que é do viés, ó, aqui. Aí, ó, dá uma folga e aí vocês marcam o botão. Aí, ó, é simples, é só vocês pressionar. Marquem com cuidado para vocês não marcarem errado, tá? Não marcar o botão torto. Então, veja se tá no centro certinho, né? A hora que vocês for costurarem a lapela é muito importante, porque se vocês costurarem a lapela, deixar a lapela correr, escorregar da costura, o botão vai ficar torto aqui na frente. Então, ó, aí eu pressiono e já venho aqui e marco, ó. Já ficou a marquinha do botão aqui na frente. Lembrando que aqui também vocês têm que lembrar que vai ter o viés, então, para depois não ficar difícil de vocês rebaterem esse viés, lembre-se disso na hora de marcar o botão. Então, ó, eu já marquei o botão. Vou dar uma conferida direitinho, mas ele tá certinho. Então, é só marcar isso daqui com cuidado. Aí, é só colocar o botão da mesma forma que nós colocamos na lapela da carteira. Agora, meninas, é hora da gente unir as partes, ó. Então, aqui tá a parte interna e a parte externa da carteira. Se fosse... Essa carteira é uma carteira que dá pra vocês fazer... Em vez de vocês fazerem o acabamento com viés, vocês podem fazer o acabamento agora assim, por exemplo, ó. Vocês unem direito com direito, faz uma costura em toda a volta, lembrando de deixar um pedaço para desvirar depois. Este material, por ser liso, eu acabei optando por fazer este acabamento. Mas, por exemplo, para você que tem dificuldade, de repente, de trabalhar com viés, você pode fazer dessa forma, sem problema nenhum. Né, ó. Agora, nós vamos fazer, eu vou costurar o viés em toda a volta. Mas nós podemos fazer o teste, viu? Para ver se esse material dá pra gente fechar do jeito que eu tô falando. Eu acho que eu vou fazer até esse teste agora e já mostro isso pra vocês. Quando vocês forem fazer no tecido, vocês podem fazer dessa forma. Eu acho que fica melhor. Aí, junta direito com direito, costura em todas as voltas, desvira e depois é só rebater a costura. De repente, no tecido fica o acabamento mais bonito. Agora, aqui, por ser um material que escorrega, eu optei por fazer o acabamento com viés. Agora, nós vamos fazer o acabamento da carteira com o viés. Então, ó, o viés, eu passei dobrado, só no meio. E aí, lembre-se de fazer uma dobrinha na hora de começar o viés. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos posicionar o viés direitinho na nossa carteira. E aí, lembre-se, meninas, de não começar a costurar deixando pelo menos 1 centímetro, por quê? Para você enfiar, ó, esconder a outra ponta do viés aqui dentro. E aí, é só começar a costurar. Eu vou costurar um pedaço para vocês verem como que eu faço o canto mitrado depois. O importante do canto mitrado é terminar aqui com meio centímetro, aí a gente termina aqui deixando meio centímetro, retrocesso, corta a linha pra gente começar a fazer o cantinho mitrado.
vamos costurar para vocês verem que fica mais fácil. Eu comecei a costurar o viés pela lapela lá em cima, para esconder um arremate que vai ficar atrás da lapela, ó. Então, eu começo com retrocesso. Vou costurando, ó. Quando chegar aqui, ó, quando faltar meio centímetro para acabar, aí, ó, retrocesso. Certo? Ó, aí eu vou cortar a linha. E aí, ó, o que que nós vamos fazer? Eu vou dobrar, eu coloco o viés pra cima, fazendo aqui, ó, um ângulozinho de 45 graus, ó. E aí, eu volto com ele pra baixo de novo. E aí, eu começo a costurar, ó, retrocesso de novo e vou até o outro canto. E faço a mesma coisa, quando faltar meio centímetro, eu paro, retrocesso e corto a linha e faço o mesmo processo de novo. Então, vamos lá. Olha, eu vou costurando, ó, e com a ajuda do alfinete, lembrando de usar o recurso da agulha baixada, né, que facilita. A hora que chegar no cantinho, eu faço a dobra, ó, e com a ponta do alfinete, eu vou acertando e ajustando esse cantinho para ele ficar bem bonitinho. Esse é um processo que também requer calma. Não dá para fazer com pressa, né? Porque senão não vai ficar bem feitinho. Então, ó. É claro que tem lado que vai ficar mais fácil de você rebater o viés, ó, que tem esse lado aqui, ó. Vou com a ponta do alfinete eu vou ajustando. Lembrando de em toda a volta deixar esse viés com a mesma largura, né? Então, não puxe mais para um lado do que do outro. Tô sentindo que tem alguma coisa aqui fazendo volume. Então, eu vou ajudando. Ó. Vai de pouquinho em pouquinho, porque aí com a ponta do alfinete, ó, você consegue... Ó, com a ponta do alfinete você consegue ajustar. Aí, cheguei no outro cantinho, ó. E aí, é só continuar. Olha, meninas, a carteira ficou pronta. Eu não puxei as linhas pra dentro porque eu vou desmanchar e refazer esse acabamento. Quero agradecer as meninas que estiveram comigo na Chuminoe no dia 8 de agosto. Como eu prometi para elas o passo a passo, tá aqui o passo a passo feitinho, para que elas tenham todas as medidas e possam fazer mais carteiras. E para você que não esteve comigo, não teve a oportunidade de estar lá, segue aqui o passo a passo. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. E acompanhe nós. Acompanhe o Ateliê Marali, tanto no Facebook como no nosso canal do YouTube. E aguarde as próximas novidades. Até o próximo vídeo, viu, meninas? Obrigada!